Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias, trocar experiências e principalmente, que é o objetivo aqui do Consulta ao Doutor, que juntos possamos aprender sobre os mais variados temas relacionados ao assunto saúde. Saúde que sempre teve muito destaque nos noticiários, mas ultimamente, por conta dessa grande pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo, domina todo o telejornal, todo o site de notícia, onde você procurar informação, saúde está sempre em primeiro lugar. E aqui no Consulta ao Doutor, você sempre encontrou esse espaço reservado, pensado, preparado para levar até você informação de qualidade, na medida do possível, respondendo sempre a sua dúvida de maneira individualizada, contando sempre com a sua participação, com a sua colaboração. É sempre uma alegria poder dividir com você esses momentos. Inclusive, na sequência, eu já vou apresentar o tema do nosso bate-papo de hoje, vou abrir também a oportunidade para você participar, mas tudo isso na sequência. Antes, eu quero reforçar com você, falar com você sobre o nosso canal lá no YouTube, que é uma ferramenta muito bacana. Vale a pena você conhecer, vale a pena você utilizar e, se possível, vale a pena você indicar também para quem nos acompanha sobre essa ferramenta. E para você chegar lá de maneira bem rápida e fácil, já está aqui, ó, no canto superior do seu televisor o nosso QR Code. É só você aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e automaticamente você será direcionado para o nosso canal lá no YouTube. Se o seu celular ainda não tiver essa tecnologia, não tem problema nenhum. Antes você vai na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code e aí você faz o mesmo passo a passo e também vai chegar por lá. Lá você consegue acompanhar a nossa programação de maneira simultânea, ao vivo, no lugar que você estiver com um sinal de internet, você assiste a nossa programação. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá disponíveis para você também. Então, de repente você perdeu um bate-papo, chegou no meio da conversa, alguma informação você não conseguiu anotar, não conseguiu prestar atenção, ou ainda você quer compartilhar esse conteúdo com alguém, tudo isso você consegue fazer lá no YouTube. Tem uma navegação super simples, super fácil, muito intuitiva, não tem dificuldade nenhuma. Chega por lá que você vai ver e vai conseguir utilizar a ferramenta de maneira bem rápida e fácil. 2 detalhes importantes. Primeiro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você faz parte dessa nossa comunidade ali no YouTube. E o segundo passo é ativar as notificações. Aí sempre que um vídeo novo for postado, tiver novidade por lá, você vai receber uma mensagem no seu celular. Você clica, você já é encaminhado para o YouTube, já assiste. Se você quiser, você compartilha esse conteúdo, é muito bacana, vale a pena você navegar por lá, tá bom? Se possível, indique para alguém também o canal da HIT, com certeza de conteúdo muito agradável, que vale a pena você conferir, tá certo? Bom, dado o nosso recadinho lá do YouTube, vamos conhecer o tema do nosso bate-papo de hoje e para isso nós vamos acompanhar essa matéria que a nossa produção preparou, ela que vai dar o pontapé inicial na nossa conversa. Confere aí. Uma pessoa ostimizada é aquela que precisou passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura ou caminho alternativo de comunicação com o meio exterior para a saída de fezes ou urina, assim como auxiliar na respiração ou na alimentação. Essa abertura chama-se estoma e os tipos mais comuns são colostomia, ileostomia, urostomia, gastrostomia e traqueostomia. Alguns tipos de câncer, como de reto, intestino e bexiga, demandam esse tipo de intervenção, que pode ser reversível ou irreversível e faz parte do tratamento oncológico. Dados da Associação Brasileira de Ostomizados mostram que há aproximadamente 34 mil pacientes ostomizados no país, 9 mil somente em São Paulo. As dificuldades para o paciente ostomizado no Brasil, esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. Muito bacana a nossa conversa, é muito relevante o tema para a gente poder entender não só quem são e como funciona
essa questão dos pacientes ostomizados, mas também sobre os direitos deles, para a gente falar como é a situação deles aqui no nosso país, que, via de regra, enfrenta sempre muita dificuldade quando a gente fala do assunto saúde. Bom, quem vai nos ajudar nessa caminhada, tirando não só as minhas, mas também as suas dúvidas durante o nosso bate-papo, é o Dr. Juliano Molina, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço da Unifesp e professor do Departamento de Otorrinolaringologia, também da Unifesp. Dr. Juliano, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, por estar aqui essa tarde. A gente sempre sabe da correria, da dificuldade, né, do médico, sim, mas é uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde, doutora. Tá bom, muito obrigado, Zeca. Agradeço o convite, o gentil convite, para explicar um pouquinho. Eu trabalho na Unifesp e na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E o tema de ostomizado, isso é muito importante, de relevância para o país. Legal. Hoje se comemora, dia 16 de novembro, o Dia Nacional do Ostomizado. Particularmente em minha área, o ostomizado é o paciente laringectomizado. Então, a definição de ostomizado é todo paciente que foi submetido a alguma cirurgia, onde houve a necessidade de retirada de parte de um órgão e a necessidade de uma abertura junto ao corpo. Por isso, nós temos o colostomizado, em relação ao cólon, o traqueostomizado ou laringectomizado, em relação à laringe ou à traqueostomia, urostomizado, em relação ao sistema urobiliar, o trato urinário. Bom, em relação a laringectomizado, nós temos uma portaria, chama Portaria 400, de 2009, que regulamentou o acesso desses pacientes portadores de deficiência ostomizados ao sistema de saúde. E também essa portaria, ela foi muito grandiosa no sentido de estabelecer os níveis que nós temos de atenção a esses pacientes em relação ao sistema de saúde. Então, sistema de saúde, o grau 1, ou grau 2, onde os pacientes são atendidos por profissionais especializados, e a portaria também assegurou que esses profissionais, eles sejam treinados, capacitados especificamente para esse tipo de paciente. Sim. Quando nós estamos falando em laringectomizados, é um paciente que foi submetido a ressecção da laringe. Isso acontece, em sua grande maioria, justamente por câncer de laringe. Então, os dados nossos para esse triênio aqui de 2020 e 2022 pressupõem que existam a incidência de 7.600 pacientes portadores de câncer de laringe. A grande maioria homens, né? Uma parcela menor de mulheres. E o óbito não é menosprezado. O câncer de laringe mata também, em quase igual proporção, cerca de 3.000 a 4.000 pacientes por ano. Muito. E como a gente descobre, então, esse problema da laringe? Normalmente começa por rouquidão ou alteração para engolir. Eu tenho dor para engolir. Mas não são todos os pacientes que sentem isso. Existe um grupo de risco, como todas as neoplasias. E o grupo de risco são aqueles pacientes que fumam, que bebem, que têm refluxo crônico, que trabalham com gases voláteis ou são submetidos a pó, poeira, de couro, de madeira. E só o fato de fumar e beber aumenta esse risco em cerca de 40 vezes. Caramba, muito. Não, é muito? Sim, eu muito. Concordo, Zeca. E isso se torna, então, um problema de saúde pública. Por isso se fazem as campanhas para diminuir o tabagismo, para diminuir o uso do etilismo, das bebidas, né? Tudo moderado. Existem outros graus de evidência, por exemplo, uma nutrição inadequada, o aumento de gordura corporal, a diminuição de vitaminas e sais minerais na nossa dieta e também a nossa carga genética. Todos esses fatores contribuem para que eu aumente meu risco de aparecer uma neoplasia de laringe. Quando aparece a neoplasia de laringe, os sintomas iniciais, como eu falei, são rouquidão ou alteração para engolir. Se faz um screening, uma procura em especialistas, o otorrinolaringologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, e nós detectamos, então, as lesões. Quando o paciente é submetido à cirurgia, a maioria dos casos, infelizmente aqui no Brasil, ainda são casos avançados. Tá. Nós chamamos de estágio 3 e 4, onde tratamentos como radioquimioterapia e, eventualmente, a cirurgia são necessários.
Nos casos iniciais, normalmente, ou a radioterapia ou cirurgia tem igual efeito. Certo. Mas, falando no laringectomizado, é quando o paciente foi submetido à ressecção da laringe. Então, se retira o órgão fonatório, um órgão teoricamente funcionante, mas não mais por conta da neoplasia, e ele respira pelo traqueostoma definitivo. A partir do momento que se faz esse procedimento, esse paciente é um ostomizado, um laringectomizado total, e passa a cursar de todos os direitos e prerrogativas de que dispõe a lei. Então, em 2015, na Lei 13.146, aí se incluiu o paciente ostomizado como portador de deficiência. Certo. E sendo portador de deficiência, ele tem todos os direitos. Direito à saúde, direito aos insumos, aos cuidados com seu traqueostoma, o direito ao atendimento integral pelo sistema de saúde. Então, um paciente que antes estava um pouco relegado em segundo plano, agora passa a ter os seus direitos assertivos e corretos pela lei. Legal. Esse paciente, uma vez que ele tem o seu tratamento completo, ele é um sobrevivente do câncer. Ele tem uma história para contar, ele tem uma família, ele tem a história própria de superação dele. Então, nós devemos dar ouvidos a esses pacientes e atendê-los na medida do possível. A medida do possível é o que tem sido regulamentado agora nas esferas federais, estaduais e municipais, garantindo os insumos, os adesivos, os filtros. Nós estamos falando em pandemia de Covid, então esses pacientes têm que ser tomados cuidado com filtros para evitar a secreção e que adquiram a secreção de outrem e o próprio uso da máscara. Então, esses pacientes ganharam muito, Zeca, em qualidade de vida. Legal. Que é isso que a gente espera no paciente sobrevivente de câncer, que já ultrapassou a sua história em relação à neoplasia. Sem dúvida, quem acompanha o Consulta ao Doutor sabe que esse termo qualidade de vida é sempre muito abordado aqui, porque de maneira geral essa é a busca por qualidade de vida. Antes de fazer a próxima pergunta, da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste de participar também, mandando obviamente a sua dúvida, o seu questionamento, o seu depoimento, certo? De repente você passou por esse processo, tem alguém na família, quer alguma informação ou quer simplesmente dar o seu relato também para a gente poder conversar aqui, fique à vontade para participar, você é sempre muito bem-vindo para fazer isso. Você pode fazer pelo telefone, o código 11 é o 3337-5886, você liga, você pode fazer a sua pergunta ao vivo aqui no estúdio, ou se você preferir, você deixa a sua dúvida com a produção. Se você achar mais fácil, pode ir lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e aí por lá você manda o seu questionamento, tá bom? Qualquer um dos casos, independente de como você escolher, se você preferir o anonimato, não tem problema nenhum. Basta você avisar que você não quer que seu nome seja divulgado. A gente não quer gerar nenhum constrangimento, nada disso. Mas, na medida do possível, a gente quer responder a sua dúvida, levando a informação aí personalizada para você, tá bom? Então, participe, mande a sua pergunta. Faço questão de colocar aqui no ar para a gente poder conversar também sobre ela, tá certo? Doutora Juliana, eu queria entender algumas questões sobre essa particularidade do paciente ostomizado. E a primeira é usando a pandemia que tem ocorrido para a gente entender como é que foi nesse caso. Porque os relatos foram muitos de pessoas que abandonaram o tratamento, que não iam no tratamento ou ainda retardaram exames que eram de maneira específica para aquela doença importantes para um diagnóstico, para uma prevenção, para alguma manutenção do tratamento. Como é que funcionou na sua experiência, no seu dia a dia, essa modificação que a pandemia trouxe para os nossos dias? Como é que mudou ou alterou o seu trabalho? Sim, Zeca, excelente pergunta. A pandemia, ela veio para mudar e o que nós denominamos ou se denominou-se de novo normal ainda não está estigmatizado como novo normal. Nós não sabemos o que será esse novo normal. No sentido de assustar, a pandemia conseguiu chegar ao seu objetivo. A partir do momento onde nós tivemos o lockdown, porque naquele início, até o meio da pandemia, nós não sabemos ou sabíamos corretamente como funcionava tudo,
os pacientes, por medo, por receio, ficavam restritos. E, obviamente, quando foi subindo o pico da incidência, a probabilidade de você ser contaminado era maior. Então, nesse sentido, o fato de você se afastar e evitar esses fatores de risco, usando álcool gel, máscara adequadamente, o confinamento na medida certa, isso serviu para poupar alguns dissabores. No entanto, quando você é obrigado a se manter em casa e não fazer os seus exames de rotina, não fazer os exames de prevenção, os preventivos, não conseguir abandonar os vícios, porque muitas vezes a pandemia também trouxe distúrbios psicológicos. Então, nós sabemos que o índice de distúrbios psicológicos aumentou muito e o paciente não consegue segurar os seus vícios, o etilismo, o tabagismo, e ele, ao menor sinal de algum sintoma, ele não conseguia ir procurar o serviço médico, o hospital, as clínicas, para um diagnóstico. Então, nós deixamos de fazer diagnóstico precoce. Isso aconteceu tanto da parte oncológica, onde eu vivo mais, mas também, por exemplo, do ponto de vista cardiovascular, onde depois da pandemia aumentou o índice de infartos. Nós não sabemos ainda se existe uma correlação com o vírus ou não. No sentido oncológico, sim, a pandemia ela retardou o diagnóstico precoce. Houve um acúmulo de pacientes. Esse acúmulo de pacientes, houve depois a necessidade de se fazer mutirões para que a gente conseguisse dar conta tanto do diagnóstico como do tratamento. Sim. E aqui no Brasil, infelizmente, como eu havia dito, nós recebemos ainda pacientes em estadio avançado, porque nós ainda não conseguimos estabelecer exames numa velocidade e numa demanda a que a população, o público precisa. E na pandemia houve esse problema. Houve um represamento de pacientes. E à medida que foi se liberando gradualmente o lockdown, esses sintomas foram sendo mais nítidos e o sistema público de saúde, onde é composta a maioria, e o privado também, começou a se ressentir disso. Então, hoje em dia, atualmente, o tratamento, as cirurgias, tudo, houve uma explosão dos pacientes que estavam represados. E isso tem um impacto direto na saúde econômica do país, na saúde econômica das empresas privadas de planos de saúde. Então, a pandemia, Zeca, ela veio para alterar tudo e nós ainda não sabemos o que é o novo normal. Vide um crescente, está tendo uma crescente incidência de novo de vírus entre alguns hospitais, então nós não sabemos explicar muito bem essa correlação, e nós ainda não entendemos direito sobre como o vírus age, qual a via de disseminação, de uma maneira muito precisa. Então, de qualquer maneira, todos têm que se prevenir. Máscara, o uso de álcool gel e se preservem. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta na sequência do represamento de pacientes, mas o doutor já muito bem explicou, porque não é só nesse caso, outros profissionais que passaram por aqui relataram também esse tipo de fenômeno, de pacientes que ficaram ali esperando, e quando liberou, tinha muita gente na fila para fazer exames, cirurgias, entre outros procedimentos também. Doutora Juliana, você, na sua primeira resposta, inclusive falando sobre a questão do câncer de laringe, deu uma informação que o aumento da gordura corporal pode estar relacionada com esse tipo de problema, né, oncológico. Recentemente, talvez no máximo 2 meses, o IBGE soltou uma pesquisa exatamente sobre essa questão do peso da população brasileira. E os números foram ali alarmantes, né? A gente está falando de pandemia, os números ali falam de mais de 60% da população brasileira obesa ou com sobrepeso. 60% é um número, não sei nem quantas vezes maior do que nós estamos sofrendo da pandemia do coronavírus. O que você espera depois dessa divulgação, levando essa informação em conta? A gente está falando de uma população que vai correr mais risco, tanto de problemas oncológicos, que é a sua área, mas de outros problemas de saúde que podem aparecer por conta desse acúmulo de gordura corporal, de sobrepeso, de obesidade até? Sim, Zeca, muito bem observado, muito bem observado. Eu creio que todos esses dados são como um elo de uma corrente. Legal. Todos estão interligados. Então, o aumento da obesidade já existia aqui no Brasil, mesmo antes da pandemia. Isso era observado por nós. O aumento do IMC, que é o índice de massa corpórea, e isso está relacionado à inatividade física, que o brasileiro começou a ficar
com uma série de comodidades, acesso ao transporte muito mais fácil. Quem tem carro, desce do apartamento, pega o carro e já chega em casa, não tem esforço físico nenhum ao trabalho ou em casa. Há uma mudança também do padrão de alimentação. Sim. Então, nós passamos a consumir mais calorias em detrimento de alimentos mais saudáveis, que são os vegetais, as frutas, diminuição de carboidrato, mas também a correria, as cidades com hábito urbano, ou seja, nós vamos dormir tarde, acordar muito cedo, existe muita pressão em relação ao trabalho, ao cotidiano, e isso nós acabamos descontando na comida, se alimentando mais, com pouca animação, vamos dizer assim, ou ênfase para realizar atividade física. Então, antes da pandemia, já aumentou nosso índice de massa corpórea do brasileiro. Tá? Na pandemia, houve uma piora disso, Zeca, porque nós fomos obrigados a ficar em confinamento. Sim. Então, no confinamento, quem saía para o trabalho era estritamente sai para o trabalho e volta para casa. Então, nós não conseguimos fazer a queima de calorias com atividade física. Nem sempre fazer no chão da sala as atividades físicas, por vídeo, por orientadores, a gente consegue fazer com a mesma satisfação do que é o sair externo. E um outro fator muito importante que é a saúde mental. Houve uma deterioração da saúde mental, com todas as dúvidas e receios que isso permeiam. Então, a ansiedade, as crises de ansiedade, pânico, síndrome do pânico e, em alguns casos, depressão. Então, isso contribuiu para que na reclusão a gente aumente de peso, por aumento da ingesta de calorias. Qual o reflexo disso, como você muito bem observou, Zeca? O reflexo disso, a curto prazo, é aumento de peso. A médio prazo, são as doenças associadas à obesidade e ao sobrepeso. Doenças cardiovasculares, doenças endocrinológicas, com descompensação de diabetes, gordura corporal, aumento, dislipidemias, aumento de colesterol e os triglicérides. E a longo prazo, nós sabemos que isso aumenta, como toda a população de obesos, o índice de neoplasias, o índice de câncer, tanto em homem como mulher. Sejam eles próstata, estômago, os femininos, mama, ovário, útero, tireoide e a de laringe, como ela está relacionada a isso. A obesidade faz com que nosso corpo tenha um órgão inflamado, eu posso aumentar o índice de refluxo, aí irritação e lesões contínuas da prega vocal, mau uso de voz e uma queda da imunidade pelo aumento da glicemia, aumento da resistência periférica de insulina, faz com que apareça a neoplasia. É isso que vai impactar, mas em longo prazo. Longo prazo, sim. Então, nós devemos agir com a divulgação, como a sua proposta, Zeca, de esclarecer o público que é necessário nós adotarmos uma atividade de vida saudável. Sim. Sem dúvida nenhuma, ainda mais quando depende da nossa escolha também, da gente fazer a nossa parte, de correr atrás, de cuidar da alimentação, atividade física. O doutor Juliano colocou muito bem aqui, muito bem esclarecido também. Doutor, vamos atender uma telespectadora? Pois não. Tem uma telespectadora na linha, quem vai falar com a gente é a Zélia. Ela fala de São José dos Campos, interior aqui de São Paulo. Zélia, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, viu, ao nosso bate-papo. Me escuta bem, Zélia? Alô, Zélia, eu tô... Ô, Zélia, quem agradece o carinho sou eu, viu? Fico muito grato com a sua audiência, com o seu carinho e mais feliz ainda que você ligou para participar, para tirar a sua dúvida aqui, tá bom? Fique à vontade, o espaço é seu, pode fazer sua pergunta. Tá certo, meu amigo. Eu quero falar sobre o seguinte, meu esposo, ele tem 8 anos que ele teve um AVC. Certo. Então, ele veio do hospital com uma cidade. Aí, desde um ano, saiu atrás, então eu não sabia que era um risco, e ele ficou bem. Eu só fui um paninho e foi fechando. Aí quase fechou. Aí um dia ele foi passear na casa da irmã, porque ele ficava com o lado paralisado. Ele passou mal lá e colocaram uma enorme nele. E quando foi há 20 dias atrás, eu passei o maior perrengue da minha vida, porque ele tomou uma vacina e a vacina deu uma reação e ele começou a vomitar e broncoaspirou aquilo. E aquela traque está horrível, doutor. Está um pedaço para dentro, outro para fora, assim,
que é horrível, e tem hora que tem que ter mau cheiro. Eu já pedi tudo para os médicos, trocar, eles pedem para fazer uma broncoscopia, sei lá, eu não sei falar o nome do negócio. Tá, fica tranquila, Zélia, em falar ou não. Obrigado, viu, pela sua participação. Ela relata aí o sofrimento, principalmente e aparentemente com os cuidados, né, doutor? Como é que a gente pode comentar aí sobre o caso que a Zélia relatou? Olá, Zélia. Muito obrigado que você ligou para tirar sua dúvida. A sua dúvida, Zélia, pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Por isso, eu te parabenizo por ter ligado. A traqueostomia, ela pode ser temporária ou definitiva. No paciente laringectomizado, esse traqueostoma é definitivo. Ele não tem mais laringe. No caso do seu sogro, ele ainda tem laringe. Então, essa traqueostomia é temporária. Tanto é que uma vez já tiraram ela, fechou o buraquinho, que o corpo cicatriza e fica bem. Mas houve uma necessidade de usar novamente. Quando se coloca novamente, essa cânula, ela tem um período de uso. Tanto de metal, a metálica que nós chamamos, quanto as de plástico, de acrílico, de silicone, que são as temporárias. Então, sempre há necessidade de trocar. A troca periódica depende muito de qual é a patologia, qual é a doença que o paciente tem, ou se existe um odor diferente, porque significa que a cânula infeccionou, ou se o material está saindo. Você me disse que existe esse odor, que ele broncoaspirou, e que o material está feio, está diferente. Então, sim, tem que trocar a cânula. A troca da cânula pode ser feita com um médico especialista, assistido no local, ou no hospital, ou no pronto-socorro, e em algumas vezes em domicílio. Raramente ela é feita por enfermeiros e muito mais raramente por outros profissionais. Normalmente é o médico que vai fazer a troca da cânula. Se existe indicação de troca, por essas características que você falou, por favor, volte e converse com o médico que assiste o teu sogro e peça, por favor, para trocar essa cânula. Tá bom? Consegui responder suas perguntas? Eu acho que sim, tem bastante coisa que ela colocou aí que eu fiquei intrigado, doutor. Mas eu queria que, na verdade, em respostas anteriores, você já disse que, até pela legislação, a questão do material é disponibilizado também. Aí eu queria que você falasse, nesse tipo de caso, também é disponibilizado, se ele pode procurar o SUS para isso, porque como fica essa divisão, né, de repente, um procedimento permanente, outro temporário, como é que vai enquadrar isso dentro da legislação, como é que funciona, e no caso dela, que aparentemente parece ser temporário, né, se funcionaria para ele também? Sim. Excelente pergunta, Zeca. Excelente pergunta. Ele sempre me coloca na parede. Muito bem. Zélia, e respondendo a pergunta do Zeca, é necessário o relatório médico que assiste ao teu sogro para saber se essa cânula de traqueostomia ela era temporária ou ficou definitiva. Porque também existem as duas situações. De qualquer maneira, normalmente, quando é definitiva e o paciente precisa utilizar a cânula, ele se comporta como um paciente ostomizado. Ele não consegue ficar sem a cânula, sem a ostomia, sem a traqueostomia. Se ele não consegue ficar sem, ele é um paciente portador de ostomia, portador de deficiência e tem os seus direitos e atendimentos assegurados por lei. Para ter isso, é necessário que tenha um relatório médico citando o quadro clínico do seu sogro. Com isso, tem que ser levado à unidade básica de saúde, com esse relatório, e pedir o auxílio, os insumos. Os insumos são a própria cânula para troca, às vezes gás e luva para os curativos, aquela fitinha que é o cadarço que ajuda a prender a cânula de traqueostomia. Então, nós temos o respaldo da lei para isso, a lei federal. O problema é que, algumas vezes, isso não consegue ser cumprido, dependendo do município, por divergências outras em relação a quanto que o município tem de valor econômico destinado para a saúde naquele momento. Então, são outros problemas, mas nós temos o respaldo da lei para isso.
Então, você tem que precisa e tem que procurar a unidade básica de saúde com relatório constando o que o seu sogro tem. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão também, inclusive abordar essas dificuldades que o Dr. Juliano citou. Mas agora, vem aqui comigo bem rapidinho que eu quero dar um recadinho para você. Inclusive, para aí o que você está fazendo e presta atenção, porque a Natucare desenvolveu com exclusividade, olha só, já está aqui na minha mão, aquilo que todas as mulheres sempre desejaram. O creme anti-idade Elascare, um poderosíssimo tratamento de beleza com ácido hialurônico de última geração. Não entendeu nada? Então calma, fica tranquilo, porque a Priscila vai explicar tudo nos mínimos detalhes agora. Confere aí. O creme anti-idade Elascare da Natucare contém ácido hialurônico, elastina, colágeno, vitamina E, óleo de coco e ômega 3, 6, 7 e 9. Esses nutrientes juntos aumentam a firmeza e a elasticidade da pele, preenche aquelas ruguinhas que incomodam tanto e ainda previne o aparecimento das linhas de expressão. E tem muito mais, viu? O ácido hialurônico é super recomendado por dermatologistas para auxiliar no combate às rugas e às linhas de expressão, mantendo a pele hidratada, firme e sedosa. A elastina proporciona firmeza e resistência para a pele, que a gente chama de pele de bebê, né? O óleo de coco, maravilhoso, cheiroso, é um poderoso antioxidante que age na hidratação e na prevenção do aparecimento das rugas. E ainda contém o ômega 3, que tem ação anti-inflamatória, nesse caso, age contra a acne. É um produto super prático, você usa de dia, à noite, sai exatamente a quantidade que a gente precisa, então não desperdiça o produto, não tem contaminação. É um produto lindo, um presente, uma joia que a gente merece se dá. Então, olha só, o mais legal é que a Natucare reuniu todos esses benefícios em um único produto maravilhoso feito para você. É maravilhoso, excelente e vai ficar muito melhor agora para adquirir essa joia aqui, como a Priscila falou, porque tem promoção especialmente preparada pelo Natural Mania para você que ligar agora mesmo para o 0800 777 8000. Aí eu vou te dar a chave para garantir essa promoção. Você fala que viu o Elascare aqui no Consulta ao Doutor e aí eles vão parcelar para você em até 10 vezes. No cartão ou no boleto você escolhe o que é mais fácil e a entrega é grátis em todo o Brasil. Mas olha, a promoção só dura 5 minutos, então tem que ligar agora, 0800 777 8000 e garanta o seu creme anti-idade Elascare. E aí mantenha a sua pele jovem, radiante e macia como uma seda. 0800 777 8000. Muito bom, dado o nosso recadinho, vamos para o nosso primeiro intervalo, fazer uma paradinha aqui no nosso bate-papo, mas você pode aproveitar esse momento para mandar a sua dúvida, mandar a sua participação. Liga aqui para a gente, assim como a Zélia fez, código 11 3337 5886. Se você achar mais fácil, se você for das modernidades, vai lá na minha rede social, no @zeca_pereira, o meu perfil do Instagram, e por lá você manda a sua participação também, você escolhe como é mais fácil. O Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo e nós já vamos retomar o nosso bate-papo falando sobre as dificuldades para o paciente ostomizado aqui no Brasil. Quem tem nos ajudado não só a entender essas dificuldades, mas falar também sobre os pacientes ostomizados é o Dr. Juliano Molina, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço da Unifesp, professor do Departamento de Otorrinolaringologia também da Unifesp, que tem nos ajudado nessa caminhada. Já vou fazer minha próxima pergunta na sequência, mas antes, deixa eu só reforçar com você o nosso QR Code, que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube. Já está aqui, ó, canto superior do seu televisor, aproximou o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você já é direcionado automaticamente lá para o YouTube. Lá no nosso canal do YouTube você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, e não apenas do Consulta ao Doutor, mas todos os programas da HIT ficam lá à sua disposição. E aí você pode pegar um bate-papo que você perdeu, e naquele momento da entrevista que você chegou, ou que você não anotou o que você queria, ou ainda compartilhar esse conteúdo, tudo isso de maneira simples, rápida e fácil, lá no nosso canal do YouTube. 2 detalhes importantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Para você poder fazer parte dessa nossa comunidade e sempre que tiver vídeo novo, você recebe um alerta aí no seu celular, tá bom? Doutor Juliano, vamos retomar o nosso bate-papo e eu vou pegar uma pergunta que chegou pelo nosso telefone.
porque em uma das suas respostas, você até falou de sinais, principalmente ligados ao câncer, né, na laringe, e de prevenção. Foi muito claro na sua resposta que quanto antes diagnosticado, mais fácil, vamos dizer assim, o tratamento, a resposta pode ser muito melhor. E chegou uma pergunta aqui de um telespectador falando exatamente sobre essas dificuldades, isso que ela sente. E ela relata que a Maria, ela é lá de Paulista, Pernambuco, e ela fala o seguinte: tenho 70 anos, rouquidão, dores na garganta, principalmente ao engolir alimentos e até mesmo alimentos líquidos. E ela pergunta, devo, por esses sinais, procurar um especialista? O que a gente pode falar sobre essa questão específica da Maria e sobre a importância desses exames periódicos, em qual caso é recomendado para a gente diagnosticar isso quanto antes? Olá, Maria. Zeca, muito boa pergunta. Excelente pergunta do que você está vivenciando agora, Maria. O câncer de laringe, ele, na maioria das vezes, a gente consegue descobrir ele precoce quando não está associado a fatores de risco. Os fatores de risco principais, como eu já havia dito antes, de tabagismo, etilismo, sobrepeso, são os principais para que eu determine o aparecimento de um câncer de laringe, mas numa fase avançada. Em fases iniciais, normalmente não está associado a fatores de risco desse montante. E os sintomas na laringe e na faringe, que são nessa posição, são muito parecidos com outras séries de doenças. Por exemplo, refluxo. Eu posso ter um refluxo constante, contínuo, que ora melhora, ora piora, depende da alimentação, depende do nervoso, do estresse. Então, o refluxo é uma causa. Um outro item, por exemplo, é o abuso das cordas vocais, por exemplo. Ou eu falar muito alto, ou falar gritando por muito tempo, por horas, não conseguir me hidratar e ter uma pausa. Então, esses sintomas ajudam a descobrir, por exemplo, o câncer de laringe precoce. Então, na maioria das vezes, eu tenho receio por conta de um refluxo. Quando eu procuro o médico, que é o que a senhora me perguntou, doutor, eu devo procurar um médico? Sim, deve procurar um especialista, um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço em sua cidade pode lhe ajudar. E se faz um exame muito simples, que se chama laringoscopia ou nasofibrolaringoscopia. A gente coloca um canudinho com uma ótica, então eu consigo visualizar por dentro como estão as alterações da laringe, da faringe lá para baixo e mesmo da orofaringe e da nasofaringe. Tendo essas informações de como está a situação, nós conseguimos, com um grau muito grande de certeza, dona Maria, afastar o que é neoplasia. E provavelmente o sintoma da senhora seja de refluxo. Mas é necessário a senhora passar em consulta médica, passe com um especialista para averiguar se é isso mesmo. Tá bom? Consegui responder? Muito bom, Maria. Obrigado, viu, pela sua participação. E o Dr. Juliano já citou aqui, e a gente gosta sempre de repetir isso, de reforçar. Nenhuma das orientações que são dadas aqui no programa, elas substituem a sua consulta com o médico, tá bom? Então, procure realmente um especialista, passe com ele até para a realização dos exames, para que ele possa conversar e conhecer o seu caso de maneira mais particular e entender exatamente o que está acontecendo. Obrigado, Maria. Doutor Juliano, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o paciente ostomizado e entendendo, inclusive, o que é esse procedimento, como é que ele funciona. Eu queria falar nesse bloco um pouquinho mais sobre essa questão dos direitos que o paciente tem, até para a gente poder entender, e falar um pouquinho sobre essas dificuldades que, inclusive, aparecem no tema do nosso programa hoje aqui, né? Bom, já ficou claro que a gente tem uma legislação que regula tudo isso. Eu queria que o doutor comentasse com a sua experiência como é que a gente está na prática. A gente tem o texto, aliás, aqui no Brasil a gente tem bastante texto legal, que trata de bastante coisa, mas infelizmente, às vezes, quando vai para a prática, às vezes fica muito difícil de equacionar tudo isso.
Como é que tem sido essa questão, pensando no paciente ostomizado? Acesso a material, a procedimentos, inclusive a equipes especializadas, né? O doutor citou isso no começo também, essa necessidade. Como é que está esse amparo prático para esse tipo de paciente? Excelente pergunta novamente, Zeca, meus parabéns. Do ponto de vista prático, nós já temos o respaldo federal. Então, já existe uma lei que nos dá o ambiente e o direito ao paciente ostomizado. No caso da minha especialidade, o laringectomizado total. No entanto, nós esbarramos em algumas situações que são de cunho burocrático. Então, o repasse do PIB da saúde do governo federal para o estado e do estado para os municípios. Esse repasse, muitas vezes, já é previsto em lei. E quando há um acréscimo, uma mudança na lei, como foi essa conquista, esse direito dos ostomizados, dos laringectomizados, isso pode ter um impacto no que é esperado da verba da saúde destinada para o município naquele mandato. No entanto, esse impacto, quando você calcula, não é muito, é subserviente, é pequeno. No entanto, isso é encarado como sendo um custo a mais e por burocracias como a responsabilidade fiscal, isso não é implementado em todos os estados. Eu vou lhe dar um exemplo. O estado de Santa Catarina foi muito bem sucedido nesse sentido. Eles cadastraram inicialmente todos os pacientes, até aquele momento, laringectomizados totais por câncer. Como eles conseguiram isso? Com os nomes e os números frente aos diversos hospitais especializados, os CACONs, os Centros de Tratamento Oncológicos, o Centro de Atenção Oncológica, ao longo do estado. E a partir desse cadastro, eles viram nos pacientes, então, foram dados formulários para que constasse que os pacientes realmente estivessem vivos. E a partir daí, cada paciente tinha o direito aos insumos, aos cuidados para cuidar do seu traqueostoma. Os adesivos, os filtros, os curativos, as próteses fonatórias, as laringes eletrônicas que os ajudam a falar. Então, todo esse cuidado foi feito. E, através das medidas do governador do estado, previstas em lei, então ele sacramentou isso, que o paciente tem que respeitar, então o paciente tem que ser acompanhado, tem que ter retornos periódicos, o paciente tem que dar esse retorno periódico, a equipe que o assiste tem que emitir relatórios e, de tempos em tempos, são feitas as trocas e os cuidados. O exemplo de Santa Catarina, que foi muito bem organizado, deveria ser extrapolado para o país inteiro. Mas há um problema disso, porque a nossa realidade, o nosso país é continental. Então, nós temos populações com características diferentes e, embora se tente uma universalização do sistema público de saúde, o SUS, a realidade é diferente frente aos estados. Então, nós temos ainda um patamar, uma distância grande para que tudo seja uniforme. E é isso que agora cada estado tem que trabalhar e contribuir. E os pacientes e movimentos civis devem ajudar. Os movimentos médicos já existem da nossa sociedade brasileira de cabeça e pescoço, que dá o apoio para os colegas ao longo dos estados, para que deem o melhor atendimento e o melhor cuidado do seu paciente. E esbarramos ainda em parte burocrática, como muita coisa em nosso país. Sim. A gente vai falar mais sobre essa questão, doutor, mas vamos atender mais uma ligação? Pois não. Eu tenho um outro telespectador na linha, quem vai falar com a gente é o Benício, e ele fala lá de Humaitá, no Amazonas. Benício, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Consegue me ouvir bem, Benício? Boa tarde. Boa tarde, Benício. Olha só, aqui no estúdio a gente também já te escuta. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Por favor, Benício. Eu queria só tirar uma dúvida com o doutor. Eu estou com uma doença, eu tenho dificuldade de fazer deglutição de comida sólida e líquido já faz uns 9 meses, quase 10 meses. Certo. E eu estou com essa dificuldade, fui em vários médicos, Aí eu gostaria de saber, doutor, que a minha paralisia infantil. Tá. 2 meses que nasci, eu adquiri a paralisia infantil. E essa dificuldade de deglutição
é para mim procurar um otorrino, um neuro, qual seria a melhor forma de eu até andar mesmo? Certo. Para ver a situação. Eu já fui vários médicos e não consegui ter um diagnóstico correto dessa. Ok, Benício, obrigado, viu, pela sua participação também. Deu para entender, doutor Juliano? Então vamos lá, por favor. Muito obrigado pela participação, Benício. Essa sua pergunta e essa dificuldade não acontece somente com você na sua cidade, no seu estado. É continental, é do país inteiro. Vamos ver se eu consigo te ajudar. A dificuldade de deglutição são vários os tipos de doenças que podem acometer isso. Doenças locais, por exemplo, se eu tenho uma hérnia na região da faringe, doenças regionais. Então, se eu tenho um outro exemplo, alguma doença infecciosa que dificulte a movimentação e o entendimento do meu sistema nervoso em relação à deglutição. Doenças centrais. Eu posso ter um distúrbio central neurológico, onde eu não tenho uma coordenação da deglutição. A deglutição, Benício, é um dos movimentos mais complexos do corpo humano. Envolve vários pares de músculo, vários pares de nervos sensitivos e vários pares de nervos motores. E eu preciso de um entendimento central de como coordenar. Então, os problemas que ocorrem na deglutição, eles podem ser físicos, como uma hérnia, por exemplo, ou até centrais. Como você disse que procurou vários médicos, é necessário saber a extensão disso. Existem duas boas maneiras de você evoluir a deglutição, avaliar a deglutição. Fonoaudiologia, especialista em disfagia, que ela consegue avaliar qual é o distúrbio. É o distúrbio oral? É o distúrbio faríngeo? É o distúrbio esofágico? Qual é a fase onde está acontecendo o problema? E por outros exames específicos se consegue visualizar. E o outro especialista é o otorrinolaringologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço. Dependendo de qual é a ordem, o local acometido, vamos supor, central, no sistema nervoso central, tem que passar no neurologista clínico ou no neurocirurgião, se for cirúrgico. Então, algumas doenças iniciais, por exemplo, ELA, esclerose lateral amiotrófica, pode começar com tremor na corda vocal ou com distúrbio de deglutição. Doenças sistêmicas, um exemplo, colagenoses, né? É como se fosse uma manifestação de lúpus, vamos dizer assim, é autoimune, também pode apresentar deglutição, alterações na deglutição, depende da faixa etária. Então eu te recomendo a procurar uma fonoaudióloga especialista em disfagia e também um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço para iniciar essa investigação sobre a alteração da deglutição. Tá bom? Consegui ajudar? Muito bom, com certeza conseguiu, doutor. E da informação que ele nos passou, relatando o caso dele, eu coloquei uma aqui que eu até anotei para não esquecer de perguntar na sequência, que às vezes é um relato muito comum que a gente recebe aqui, dessa dificuldade do diagnóstico. Então ele, né, citou, você repetiu ali, fui em vários especialistas, sempre muito difícil. É realmente uma dificuldade, assim, fechar um diagnóstico. E às vezes a gente fala assim, do diagnóstico, parece algo tão, né, simples, mas é o que vai definir o tratamento, que é o mais importante. Se você não tem um diagnóstico, você vai tratar ou de que jeito ou o quê, se você não sabe. É muito difícil realmente essa questão do diagnóstico, pensando de uma maneira mais global, no Brasil, das dificuldades que a gente tem de acesso. Às vezes a gente fala aqui da nossa realidade de São Paulo, né, mas é completamente diferente lá do Amazonas, de onde o Benício ligou, por exemplo. Sim, boa pergunta, Zeca. O diagnóstico, o termo diagnóstico é você saber o que está se passando com determinada alteração. Para se chegar ao diagnóstico, é um exercício mental de raciocínio. Então, nós precisamos colher uma história, que nós chamamos de anamnese, saber como começou, quanto tempo dura,
quando foi a primeira vez, o que melhora, o que piora. É uma anamnese no termo médico. E saber se tem mais alguém na família que tem esse acometimento. Depois, os fatores de risco, se fuma, se bebe, se tem outras doenças associadas. A partir daí, se vai para o exame físico. Então, nós examinamos luva, abre a boca, examina o ouvido, examina o nariz. Se usa do método propedêutico, método investigativo. Com todos esses dados, eu vou ter umas hipóteses diagnósticas. Então, o pensamento médico hipocrático é nesse segmento, nessas etapas. Eu formulo 1, 2, 3, 4 hipóteses diagnósticas para aqueles sintomas e sinais que o paciente está apresentando. E baseado nessas hipóteses diagnósticas é que eu traço uma estratégia, uma conduta. Quais exames eu vou pedir, se são necessários ou não, e que se aproximem, que me deem a verdade do diagnóstico. Então, eu posso ficar com 3 ou 4 hipóteses diagnósticas para uma determinada doença e que por 1 ou 2 exames subsidiários, exame de sangue, um raio-x, um eletro, seja qual for a patologia, eu consigo, então, me aproximar mais da verdade, que é o resultado, o diagnóstico final daquela doença. Existem doenças fáceis de diagnosticar, mais ou menos, um exemplo, um infarto, uma isquemia, mas que também é confundida com uma esofagite, um refluxo, porque o nervo, a proximidade, o nervo vago, tudo é muito próximo e os sinais são parecidos. Então, eu preciso também de exames subsidiários. Então, existem diagnósticos relativamente fáceis e alguns mais difíceis, pela própria estrutura da patologia, onde eu tenho que pensar mais. E esse um dos problemas, Zeca. Algumas gerações mais novas têm tido essa dificuldade de pensar, de seguir uma linha de raciocínio, um fluxo diagnóstico ponderado, racional, cartesiano e não aleatório. Fala assim, está com dor de cabeça? Vamos pedir um raio-x. Então vamos fazer tal coisa. Não, tudo tem um porquê na medicina. Mas não esqueçam que a medicina não é uma ciência exata. É antes uma ciência biológica. Então, nós lidamos com estatística. Sempre pode ter um 1% que pertence ao grupo e 1% que vai ter um determinado tratamento e não vai ter resultado. Então, a medicina é isso, depende muito de bom senso. Na dúvida, procurem várias opiniões. Uma primeira, uma segunda, uma terceira opinião, desde que não se demorem para tomar uma decisão sobre o que fazer acerca do diagnóstico. Muito bom, importantíssima essa reflexão também. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo no nosso bate-papo. Pois não. É o nosso último break, mas ainda tem mais um bloco para a gente poder conversar, trocar ideias. Inclusive, nesse último bloco, vou colocar outras perguntas que chegaram aqui dos nossos telespectadores também para a nossa conversa. Aproveita o intervalo para mandar a sua. Pode ser pelo telefone, que aparece aí na sua tela, ou se você achar mais fácil, vai lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e por lá mande também a sua participação. Fique à vontade que no próximo bloco a gente vai reservar esse espaço aí para essas perguntas e respostas, tá bom? O intervalo é rápido, o Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo na nossa programação e a gente já vai retomar o nosso bate-papo aqui sobre as dificuldades do paciente ostomizado no Brasil. A gente já falou um pouquinho sobre o que é esse procedimento, como ele é feito. No bloco anterior a gente falou um pouquinho também sobre esse acesso e alguns direitos. Nesse bloco a gente vai falar mais sobre essa questão dos direitos e também vamos responder a sua pergunta que você mandou aqui pra gente, tá bom? Quem tem nos ajudado nessa caminhada é o Dr. Juliano Molina, cirurgião de cabeça e pescoço da Unifesp e também professor do Departamento de Otorrinolaringologia lá da Unifesp também. Antes da próxima pergunta, nosso QR Code já está aqui, canto superior do seu televisor. Aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você vai direto lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever
todas as nossas entrevistas, tudo fica lá à sua disposição para você rever, para você ver, para você compartilhar. Faça isso, compartilhe o conteúdo aqui da HIT com a turma que você gosta. De repente você está falando sobre o assunto, quer passar essa informação para alguém da família, fique à vontade. Tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações também, tá bom? Para você receber sempre uma mensagem quando um vídeo novo for postado por lá e aí você tem acesso a esse conteúdo. Doutor Juliano, outra briga que é muito comum para o paciente, relatando essas dificuldades, a gente falou um pouquinho do SUS anteriormente, mas também relacionado aos planos de saúde. Também sempre muita dificuldade, muita burocracia. Como é que funciona para o paciente ostomizado quando a gente fala desse tipo de serviço do plano de saúde? Também tem uma normativa, os procedimentos, como é que funciona isso? Sim, ótima pergunta, Zeca, ótima pergunta. O funcionamento para a parte privada, então, para os planos de saúde, é semelhante à parte pública. Legal. Então, o paciente privado, ele já tem o seu histórico. Então, o convênio já sabe qual é o CID pertencente ao paciente, o histórico que aconteceu, e já sabe que existe a determinação por lei. Então, quando é necessário se realizarem trocas, curativos, o auxílio aos insumos, normalmente os planos de saúde, com raríssimas exceções, fornecem todo o apoio. Eles fornecem as trocas, eles autorizam os procedimentos, porque entendem que aquele paciente assim o necessita, né? É diferente um pouco da parte pública, onde são poucos os centros, aqui em São Paulo tem uma concentração maior, mas que não é a realidade, infelizmente, de outros estados. E essa concentração de serviços públicos aqui, especificamente para tratarem esses pacientes, faz com que a gente consiga ter uma certa celeridade. Então, isso ajuda, mas não é o ideal. Em outros estados, nós temos uma demora maior. E isso decorre do volume da população, o aumento da incidência da doença e do corpo clínico, que é o mesmo. Os especialistas, por exemplo, pela nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, nós somos cadastrados cerca de 990 profissionais. Ainda é muito pouco para um país como o nosso, da nossa grandeza. Sim. E todos os profissionais que são cadastrados e trabalham na parte pública, eles se esforçam o suficiente, bastante, para que todos tenham o seu tratamento. Então, é uma consequência de coisas. O sistema privado de saúde, ele ainda nos ajuda nessa parte, por entender e ter o histórico do paciente. Então, dificilmente tem empecilho. Muito bom. Outro item que é importante a gente deixar claro aqui, doutor, que outros recursos legais são disponibilizados também ao paciente ostomizado. O doutor citou isso logo no primeiro bloco, que eles também entram na categoria de pessoas com deficiência, o que dá alguns benefícios também, já com a legislação nessa categoria, inclusive vagas de emprego, questão de redução de impostos na compra de veículos, tem esse direito também o paciente que é ostomizado, né? Isso, excelente observação, Zeca. O paciente ostomizado ou laringectomizado total, ele assim ou em sua maioria, por um câncer de laringe. Então, ele detém uma codificação internacional de doença, que é o CID C32 e alguns outros pormenores, depende de onde apareceu. Com essa codificação, ele tem direito do paciente a alguns itens. Aposentadoria por invalidez, seria isenção do imposto de renda, o desconto do IPI, resgate do fundo de garantia, tudo se assim o tiver direito. Então, de premissa, todos têm esse direito, mas tem que ser estudada a situação a cada um. Exatamente. Mas o paciente tem esse direito. E o que lhe cabe fazer? Investigar o que ele pode resgatar com esse direito, pedir um relatório médico ao seu médico que o assiste. Tem que ser mencionada uma lei específica, então não adianta o relatório específico, ou somente o genérico para isso, tem que ser um relatório específico, mencionando cada lei, com a doença expressa, citada, com sua codificação internacional, que é o CID, que nós chamamos, e com o carimbo e assinatura do médico em papel timbrado da instituição. Legal. Tudo isso para evitar as fraudes que existem. São todos os cuidados. Mas o paciente tem esse direito e assim o deve ser.
Isso é muito bacana, porque agora você já tem essa informação, já deu o primeiro passo. Agora é toda essa parte que o Dr. Juliano comentou aqui, de você correr atrás para saber o seu caso e como isso vai funcionar especificamente para você, tá certo? Doutor Juliano, vou pegar algumas perguntas que chegaram aqui pra gente, tá? Graças a Deus, muita participação, muita pergunta do pessoal que também. E aí elas vão falando sobre a questão de vários procedimentos, não só da traqueia, mas também da colonoscopia, outras questões também pra gente poder colocar aqui, tá? Eu vou começar com uma que eu achei super interessante, de alimentação. O doutor, inclusive, falou desse item também, e a Tereza, lá de Teresina, no Piauí, e ela fala dos alimentos. Quais alimentos são mais indicados para o paciente colostomizado? Tem alguma restrição alimentar? Tem alguma indicação? Como é que a gente pode observar isso? E aí a gente pode até falar também das outras, também, inclusive da sua especialidade, doutor Juliano, por favor. Terezinha, né? Tereza de Teresina. Olá, Tereza de Teresina, tudo bem? Excelente pergunta, muito obrigado por perguntar. O paciente colostomizado significa que ele teve uma ressecção do intestino grosso e uma parte dela foi colocada para fora, no abdômen, onde a gente usa essa bolsinha. Então, os alimentos dependem de quanto de segmento é que ficou do intestino grosso. Se ficou um pouco segmento no intestino grosso, a maioria das vezes as fezes vão ser mais líquidas. E se você passar alimentos que têm um trânsito intestinal muito rápido, isso pode chegar rápido para a bolsinha e não foi digerido o suficiente. Então acaba ardendo, machucando, queimando. Ao passo que, se fica um segmento do intestino grosso, um pouco maior, ele é responsável por absorver um pouco mais as fezes, elas ficam mais pastosas, então não queimam tanto. E aí você pode melhorar a alimentação. De uma maneira geral, tem que saber quanto é que ficou do intestino grosso, que é o que concentra, absorve a água, e trabalhar a alimentação do paciente, incluindo toda a pirâmide alimentar, com as proteínas, os carboidratos, as vitaminas e os sais minerais, em consistências diversas, para que ele não tenha esse incômodo das fezes muito líquidas e que ficam ácidas, e isso acaba incomodando, tá bom? Então tem que perguntar ao seu médico quanto que ficou e programar com uma nutricionista qual é a melhor adaptação do alimento, tá bom? Doutor Juliano, chegou uma pergunta aqui que eu achei super interessante, do Manuel, aqui de São Paulo, capital, e ele fala sobre a questão da atividade física. Existe restrição para a prática de atividade física do paciente ostomizado, de alguma atividade pelo menos? Como é que funciona essa questão? Muito bem, excelente pergunta. Depende muito de qual é a ostomia. Se é um paciente colostomizado, aquele que é portador da bolsinha aqui do lado, onde ficam seguras as fezes, normalmente, se você for fazer uma atividade de corrida, onde tenha que balançar muito, ele acaba descolando a bolsinha. Então, existe uma restrição. Mas atividades mais amenas, sem muito balançar ou chacoalhar do corpo, é possível sim. E deve ser realizado sem atividade física. Com o passar do tempo, nós todos entramos em sarcopenia. A sarcopenia é a diminuição da massa muscular. E fica mais difícil adquirir isso. E é um dos preâmbulos para que todo o restante de doenças posturais, doenças associadas à coluna, comecem a aparecer, serem desencadeadas. Um outro exemplo de restrição, na minha área, é no paciente laringectomizado total. Ele respira somente pelo traqueostoma que fica aqui. Então, é muito difícil ele entrar em piscina, entrar em água do mar, porque ele não tem um mecanismo de proteção, de fechamento da corda vocal. Não existe mais corda vocal, é o trato respiratório direto. Existem alguns aparatos de empresas especializadas nisso, que ajudam a manter esse isolamento da água, do meio externo, com a utilização de filtros, cânulas, que ajudam o paciente a respirar enquanto fazem natação, por exemplo. Isso é uma realidade em países da Europa, como a Suécia.
mas aqui no Brasil ainda não. Então, o salutar ainda é você se manter um pouco longe desse tipo de atividade que possa ocorrer num risco maior à vida. Inclusive, a gente falando de atividade física, a Carla Suzuki, ela manda uma mensagem aqui, ela é fisioterapeuta e ela pergunta sobre a importância e a indicação, né, desses cuidados para que o paciente tenha mais qualidade de vida, principalmente relacionados à fisioterapia, doutor. Excelente pergunta, Carla, excelente pergunta. Em relação à minha área, por exemplo, na Europa, eles não estão mais fazendo na fase de reabilitação vocal. Eles já o fazem direto para o paciente laringectomizado total, onde não tenha mais a laringe, eles já utilizam prótese e o paciente consegue fonar, consegue falar bem. A fase que os europeus estão é de reabilitação pulmonar. Quando dá ausência da laringe, o ar entra direto pelo traqueostoma e não faz mais o trajeto pelo nariz, nasofaringe, então ele não vai sendo filtrado, aquecido, umidificado. Isso faz com que aumente a secreção do paciente operado, porque o pulmão recebe direto o ar seco, frio, com impureza. Então, a reabilitação fisioterápica, então com as manobras necessárias, a aspiração de secreção e os cuidados com a parte da reabilitação pulmonar com filtros, faz com que a qualidade desses pacientes fique melhor. Então, o papel da fisioterapia como equipe multidisciplinar, junto da enfermagem, junto da fono, é essencial para você ter o melhor da qualidade do paciente. No final, ele é o mais agradecido pelo nosso trabalho em conjunto. O médico não faz nada sozinho. Ele sempre tem que trabalhar em conjunto. Excelente pergunta. Muito bom, Carla. Obrigado. Doutor, um minutinho, até para o nosso tempo já está terminando para a gente encerrar, mas chegou uma pergunta aqui onde a pessoa fala de dificuldades na deglutição, dores de garganta, e ela faz uma relação com a Covid-19, que ela já teve, mas ela sente depois disso ainda esses problemas. A gente já tem alguma coisa apontando para isso ou ainda não? É uma experiência particular aqui da pessoa? O que a gente pode falar? Bem rapidinho, um minutinho, por favor, doutor. Bom, excelente pergunta. O que nós temos, que se sabe de Covid hoje? A Covid ainda fica na nasofaringe por um período até que naturalmente isso vá saindo. Esse período estima-se de 14 a 30 dias. Por isso que aquele primeiro teste, que é o suave nasal, ele é de diagnóstico e ele funciona de 4 a 7 dias. De 14 a 30 dias após esse diagnóstico, a gente tem a sorologia, espera-se na maioria dos pacientes que têm o Covid. Quando eu fiquei doente por Covid, a porta de entrada do Covid é a nasofaringe. Por isso que uma parcela dos pacientes tem anosmia, que é a dificuldade de sentir o cheiro, que o local fica diferente, mas isso é na nasofaringe. Na orofaringe, que é a dificuldade de deglutição, não existe nenhum relato ou nenhum relatório, nenhum estudo dizendo que isso acontece. Isso eu creio que pode acontecer em fases iniciais da doença, onde todo o trato nasofaríngeo, orofaríngeo pode ficar inflamado. Mas passado um tempo, não creio que deva ter nenhum outro sintoma. Então, são poucos os trabalhos em relação a isso. Legal. Nós sabemos que Covid, por exemplo, ele pode dar tireoidite, alteração da glândula tireoide, ele pode dar alteração inflamatória da glândula salivar, uma cialodenite, mas alterações perenes da deglutição ainda não tem nenhum relato nos estudos até agora. Dr. Juliano Molina, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui nos ajudar. Muita dúvida ainda pelo caminho, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas foi uma alegria recebê-lo, uma conversa super agradável. Obrigado, muito obrigado, Juliano. Zeca. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Eu agradeço aqui a participação na consulta ao doutor, a sua receptividade, Zeca. Muito bem, muito obrigado por isso. Imagina. Muito sucesso aqui no seu programa. Muito obrigado, doutor Juliano. A gente que agradece o carinho de atender o nosso convite. Rapidamente vou passar os contatos do doutor Juliano, dúvidas que ficaram pelo caminho, inclusive para você também poder conhecer melhor o trabalho dele. Vou começar pelos telefones. Código 11 é o 997882552 ou então no 2592-8130. Ambos já aparecem na sua tela. Se você achar mais fácil, vai pelo site www.julianomolina.com.br, também está aí na sua tela. Se você preferir,
pode ir no perfil do Instagram também, não tem problema, @Dr. Giuliano Molina, tá aí direitinho, tome nota para você localizá-lo também, tá certo? Muito obrigado a você pelo carinho, pela parceria, pela troca de ideias também, é sempre muito agradável dividir as tardes com você, contando sempre com a sua participação. Estamos só começando a semana, ainda tem muito Consulta ao Doutor pela frente, inclusive amanhã eu te espero ao vivo a partir das 3h35 da tarde. Um abraço e até lá!